Eles venderam as joias da minha falecida mãe, o dono da loja de penhores. Era meu melhor amigo. Minha nora estava enfiando o colar de diamantes da minha mãe na bolsa dela quando eu entrei no que costumava ser meu quarto. Os carregadores que ela contratou já levando embora minha cômoda de mogno. Aquela que meu falecido marido esculpiu para nosso 25º aniversário. Ah, dona Margarida, você não devia estar na sua consulta médica. Ah, ela disse, nem tentando esconder a caixa de joias que estava esvaziando, enquanto meu filho supervisionava os homens carregando tudo que era meu, dizendo para eles terem cuidado com as coisas de valor, valem mais do que ela jamais soube. Eles já tinham vendido a casa onde eu morei por 43 anos, transferido minhas contas bancárias usando a procuração que eu assinei quando estava dopada depois da cirurgia, e agora estavam levando os últimos pedaços da minha vida. Mas o que eles não sabiam era que eu estava gravando tudo há 6 meses, e o teatro de velhinha confusa que eu estava fazendo ia colocá-los os dois na cadeia federal. Se você está vendo isso, se inscreva e me diga de onde você está assistindo. Deixa eu voltar e contar como eu me tornei invisível na minha própria vida. Meu nome é Margarida Silva, e até 8 meses atrás, eu achava que tinha criado bons filhos. Eu tinha 71 anos, recém-viúva depois de perder meu marido Roberto para o câncer, e sentada em um patrimônio avaliado em 18 milhões de reais, não porque éramos ricos, mas porque compramos nossa casa em Alphaville, São Paulo, em 1979 por 67 mil cruzeiros, e a valorização imobiliária transformou nosso bairro em ouro. Vivemos com cuidado, economizamos religiosamente, e eu tinha o seguro de vida do Roberto, a aposentadoria dele e a minha própria aposentadoria de 38 anos ensinando química no ensino médio. Meu filho Davi era um incorporador imobiliário, sempre falando sobre maximizar ativos e otimizar portfólio. Sua esposa Jéssica era instrutora de yoga que dirigia uma Land Rover e postava constantemente sobre manifestar abundância. Eles moravam em uma casa que custava mais do que Roberto, e eu tínhamos ganhado em 20 anos juntos, e eu descobriria mais tarde que eles estavam se afogando em dívidas. 4 milhões de reais de financiamento imobiliário, 1 milhão de reais em cartões de crédito, 2 financiamentos de carro e um imóvel para dar um tapa fracassado, sangrando-os até a morte. Minha filha Luísa morava em Curitiba com seu marido Marcos, administrando o que ela chamava de um ateliê de cerâmica artesanal, mas que era apenas um hobby caro financiado por empréstimos constantes de quem quer que lhes desse dinheiro. Eles tinham 2 filhos em escola particular que não podiam pagar e uma casa hipotecada que eles tinham escondido de todos. O negócio é que quando você é uma viúva na casa dos 70, todo mundo começa a te tratar como se você já estivesse meio morta. A transformação foi instantânea. Os mesmos filhos que me ligavam pedindo conselhos sobre tudo, desde problemas de casamento até estratégias de investimento, de repente começaram a falar comigo em vozes lentas e altas, explicando coisas simples, como se eu tivesse perdido a cabeça junto com meu marido. Começou pequeno. 3 semanas após o funeral do Roberto, Davi sugeriu que eu desse a ele uma procuração. Só por precaução, mãe. É o que o pai ia querer. Ele apareceu com os papéis, e o amigo advogado dele me pegou quando eu estava exausta de luto e Rivotril que o médico tinha receitado para a ansiedade. Eu assinei. Aquela assinatura me custaria tudo. Em abril, eles estavam fazendo reuniões de família sobre minha situação. Luísa voou de Curitiba e eles me sentaram na minha própria sala de estar como se fosse uma intervenção. Mãe, essa casa é grande demais para você, Jéssica disse, esfregando minha mão como se eu fosse uma criança. Tantas escadas e você aqui sozinha. Estamos preocupados. Eu moro aqui há 43 anos, eu disse. Eu consigo lidar com escadas. Mas, mãe, você esqueceu de pagar a conta de água no mês passado, Davi disse. Eu não tinha esquecido. Eu estava contestando uma cobrança incorreta, mas isso não se encaixava na narrativa deles. Eles já tinham decidido minha história, e nada que eu dissesse importava mais. Eles começaram a aparecer sem avisar, revistando minhas coisas, ajudando, jogando fora o que eles chamavam de bagunça.
mas que era na verdade o acúmulo de memórias da minha vida. O equipamento de pesca do Roberto desapareceu um dia. A porcelana da minha mãe de repente era demais para você manter. Mas na terça-feira de manhã em maio, quando tudo mudou, eu não deveria estar em casa. Eu tinha uma colonoscopia agendada há meses, mas tinha sido cancelada de última hora devido a uma emergência do médico. Eu voltei para casa e encontrei um chaveiro trocando minhas fechaduras e Jéssica dirigindo os carregadores como se estivesse conduzindo uma orquestra de roubo. "O que vocês estão fazendo?" Eu fiquei parada na minha própria porta, tremendo. Davi apareceu atrás de mim. "Mãe, nós conversamos sobre isso. Você está se mudando para o lar Docilar hoje. Está tudo arrumado." "Eu nunca concordei com isso." "Concordou sim, mãe. Semana passada. Você não se lembra?" Ele puxou uns papéis. "Você assinou os formulários de admissão." A assinatura era minha, mas eu não tinha assinado aqueles papéis. Eu tinha assinado o que eu achava que eram formulários de seguro. Davi segurando a mão sobre a maior parte da página, me dizendo para "só assinar aqui, mãe, é rotina." O lar Docilar, eu procurei depois, era uma clínica de repouso onde eles já tinham pago um depósito usando meu dinheiro. Foi aí que eu descobri sobre a casa. Eles tinham vendido. Usaram a procuração para anunciar, aceitar uma oferta e marcar uma data de fechamento, tudo sem me contar. Os compradores eram sócios de Davi e o preço de venda foi de 11 milhões de reais, 2 milhões de reais abaixo do valor de mercado. Eu descobri mais tarde que Davi recebeu uma propina de 1 milhão de reais por baixo do pano. "Vocês não podem fazer isso", eu disse, mas minha voz soou fraca até para mim. "É para o seu próprio bem", Luísa disse, aparecendo com caixas de minhas roupas já embaladas. "O médico diz que você tem demência." "Que médico?" "Dr. Moraes. Você está consultando com ele há meses." Eu nunca tinha ouvido o nome. Mais tarde, eu descobri que o Dr. Moraes era outro amigo de Davi, um psiquiatra que tinha escrito um diagnóstico sem nunca ter me conhecido, por uma taxa de 75 mil reais. Eles me tiraram de lá naquele dia. Não para o lar Docilar. Aquilo era caro demais para realmente cumprir. Mas para um kitnet infestado de baratas em São Miguel Paulista, pagando aluguel mensal enquanto eles liquidavam tudo que era meu. Eles disseram a todos que eu estava na clínica bacana, coletando pena por ter uma situação tão difícil com sua mãe em declínio. O apartamento era um pesadelo. Uma janela pintada e lacrada. Uma chapa quente em vez de um fogão. Mofo subindo pelas paredes do banheiro como era preta. Eles me davam R$ 2.500 por mês do meu próprio dinheiro para despesas e ficavam com o resto. Minhas contas bancárias, carteiras de investimento, tudo que Roberto e eu tínhamos construído, eles controlavam tudo. Mas eis o que eles não sabiam sobre Margarida Silva. Eu não tinha ensinado química por 38 anos sem aprender a observar, levantar hipóteses e experimentar. E eu não tinha sido casada com um oficial de inteligência da Marinha por 49 anos sem aprender alguns truques sobre como coletar informações. A primeira coisa que eu fiz foi caminhar até a loja de penhores a 6 quarteirões do meu apartamento. Eu precisava vender minha aliança de casamento, a única coisa de valor que eles tinham me deixado ficar, provavelmente porque eles achavam que era bijuteria sem valor. Roberto tinha substituído o diamante por um muito maior para nosso 40º aniversário, mas ele tinha mantido em um engaste simples que parecia barato, se você não soubesse o que estava procurando. A campainha acima da porta tocou, e eu entrei na Penhores e Ouro do Quim, uma loja estreita, espremida entre uma casa de câmbio e uma loja de colchões com desconto. O homem atrás do balcão olhou para cima de um laptop, e eu quase dei um suspiro. Era Henrique Kim, meu melhor amigo da faculdade que eu tinha perdido o contato depois que ele se mudou para São Paulo décadas atrás. Ele estava mais pesado agora, com cabelos grisalhos, mas aqueles olhos gentis eram exatamente os mesmos. Margarida! Seu rosto passou por confusão, reconhecimento, depois preocupação. Margarida Silva? É você mesmo? Eu comecei a chorar. Ali mesmo, na loja de penhores dele, eu solucei pela primeira vez desde que eles tinham me jogado fora como lixo. Henrique veio para o lado de fora do balcão,
trancou a porta, virou a placa para fechado e me deixou chorar até eu não ter mais nada. Então eu contei tudo para ele. Henrique ouviu sem interromper, seu rosto ficando mais sombrio a cada detalhe. Quando eu terminei, ele ficou quieto por um longo momento. Então ele disse: "Nós vamos destruir eles. Eu só preciso de dinheiro suficiente para sobreviver." Não. Ele levantou a mão. "Margarida, eu estou nesse ramo há 30 anos. Sabe o que eu vejo todo dia? Abuso de idosos, filhos penhorando os pertences dos pais enquanto os velhos ainda estão vivos. Mas isso? O que eles estão fazendo com você? Isso é criminoso, e nós vamos provar isso." Henrique, descobriu-se, não tinha apenas administrado uma loja de penhores todos esses anos. Ele tinha se tornado uma espécie de vigilante da justiça para idosos, trabalhando com advogados, investigadores particulares e assistentes sociais para pegar e processar os abusadores. Sua rotina de agiota de bom coração era uma fachada para uma rede de pessoas que tinham visto muita exploração e decidido revidar. "Primeiro", ele disse, puxando um smartphone, "nós vamos gravar tudo. Isso vai virar seu novo melhor amigo." Ele me mostrou como usar. Como gravar conversas secretamente, tirar fotos, documentar tudo, cada interação com eles, cada papel que eles te fizerem assinar, cada visita. Eles vão saber. Não, eles não vão, porque você vai se tornar exatamente o que eles pensam que você é, uma velhinha confusa que não entende de tecnologia. Deixe que eles te subestimem. É seu superpoder agora. A próxima parte do plano de Henrique envolvia sua rede. Tinha a Silvia, uma ex-agente da Polícia Federal, que virou investigadora particular, especializada em crimes financeiros. Marcos, um contador forense que conseguia rastrear dinheiro como um cão farejador. Helena, uma advogada que tinha feito da sua vida a missão de processar abusadores de idosos. E a doutora Sarah Kim, filha do Henrique, como descobrimos. Uma psiquiatra geriátrica que podia fornecer avaliações médicas reais para combater o falso diagnóstico de demência. "Mas eu não posso pagar", eu comecei. "Nós trabalhamos por contingência", Helena disse quando nos encontramos na loja do Henrique depois do expediente. "Quando ganharmos, e nós vamos ganhar, nós pegamos uma porcentagem da recuperação. Seus filhos não são os primeiros predadores que caçamos." O plano era elegante em sua simplicidade. Deixar Davi e Jéssica continuarem seu crime, enquanto nós documentávamos tudo. Dar a eles corda suficiente para se enforcarem. Quanto mais eles roubassem, mais evidências nós coletávamos, maior o eventual processo criminal. Eu voltei para meu kitnet com um novo senso de propósito. Quando Davi me visitou na semana seguinte para me fazer assinar mais papéis, desta vez para resgatar a aposentadoria do Roberto, eu estava pronta. "Oi, querido", eu disse, adicionando um leve tremor à minha voz. "Já é terça-feira?" "É quinta-feira, mãe", ele disse, trocando um olhar com Jéssica. Eu vi ela murmurar: "Está piorando para ele." Eu deixei eles posicionarem os papéis, ouvi Davi explicar que eram documentos de seguro, e assinei exatamente onde ele apontou, enquanto o telefone no meu bolso gravava tudo. O que eles não notaram foi que eu já tinha fotografado cada página quando eles tinham saído para atender uma ligação, documentando a fraude deles em alta definição. 3 dias depois, eles vieram buscar as joias da minha mãe, as peças que eu tinha escondido em um cofre que eles não sabiam, mas que tinha estupidamente mencionado para a Luísa no telefone, esquecendo que velhas conseguem descobrir como usar viva voz e aplicativos de gravação simultaneamente. Eu tinha mudado as joias para a loja do Henrique para segurança, mas eu tinha substituído por falsificações convincentes que Henrique tinha conseguido. Ver Jéssica enfiando diamantes no valor de R$ 150 na bolsa dela, enquanto acreditava que estava roubando R$ 1.500.000 em heranças, era quase satisfatório. Quase. Mas Davi não estava satisfeito apenas com o roubo. Em julho, ele tinha decidido que eu estava vivendo demais. "O médico diz que ela pode continuar por anos assim", eu ouvi ele dizer para Jéssica através das paredes finas do apartamento. Eles tinham alugado a unidade ao lado para ficar de olho em mim, o que tornava a vigilância notavelmente fácil.
Nós precisamos daquele seguro de vida. O mercado está prestes a quebrar, e se nós não cobrirmos as chamadas de margem, nós perdemos tudo. Então o que você sugere? A voz de Jéssica estava fria. Nós não podemos exatamente colocar um travesseiro no rosto dela. Não, mas velhinhas confusas têm acidentes o tempo todo. Ela já caiu 2 vezes esse mês. Eu não tinha caído nenhuma vez, mas aparentemente eles estavam documentando um histórico médico falso, preparando a história deles. O primeiro acidente veio na semana seguinte. Davi me levou para almoçar em um restaurante na praia, insistindo que nós sentássemos do lado de fora no deck, apesar do vento. Quando eu levantei para usar o banheiro, ele tinha movido minha cadeira para a beira do parapeito, as pernas traseiras mal apoiadas no deck. Se eu tivesse sentado normalmente, eu teria tombado para trás 12 metros nas rochas abaixo. Mas Henrique tinha me avisado para checar tudo. Paranoia é só reconhecimento de padrões, ele tinha dito. Então eu notei. Ah, Davi, eu disse alto. Você moveu minha cadeira. Ainda bem que eu vi isso. Eu podia ter caído. Vários clientes olharam. Davi teve que sorrir e mover a cadeira de volta. Seu plano frustrado por testemunhas e minha observação sortuda. A segunda tentativa foi mais sutil. Meus medicamentos começaram a me deixar tonta, enjoada, confusa de verdade. A doutora Sara testou eles. Davi tinha adicionado 3 vezes a dose prescrita do meu remédio para a pressão arterial no meu organizador de comprimidos semanal, o suficiente para causar um derrame fatal se eu não tivesse percebido. Nós documentamos tudo, guardando os comprimidos envenenados como evidência. Em agosto, eles estavam ficando desesperados. A venda da casa tinha sido concluída, mas o dinheiro já tinha ido embora. Gasto para cobrir as dívidas deles, investimentos ruins e manter o estilo de vida deles. Eles precisavam do seguro de vida e precisavam rápido. Foi aí que Luísa teve a ideia dela. E se ela simplesmente desaparecesse? Velhinha confusa se perde, nunca encontrada. Nós esperamos 7 anos, declaramos ela morta, coletamos tudo. Eu ouvi isso através do dispositivo de gravação que a equipe do Henrique tinha colocado legalmente no meu apartamento. Eu tinha dado consentimento por escrito, tornando-o admissível no tribunal. Eles planejavam me levar em um passeio de barco em família na represa de Guarapiranga, onde o marido da Luísa, Marcos, mantinha um barco de pesca. Eu cairia no mar em águas profundas, meu corpo nunca recuperado. Mas isso nem é a pior parte. A pior parte foi descobrir por que Luísa estava tão ansiosa para ajudar. Ela tinha uma apólice de seguro de vida de 10 milhões de reais em meu nome, que eu nunca tinha sabido, contratada usando minha assinatura falsificada e paga com meu próprio dinheiro. Ela estava planejando isso há anos. O passeio de barco estava marcado para sábado, 15 de agosto. Helena disse que nós tínhamos evidências suficientes para prendê-los, mas eu queria mais. Eu queria que eles realmente tentassem, para remover qualquer dúvida sobre suas intenções. Henrique achou que eu estava louca, mas a doutora Sara entendeu. Você precisa levar isso até o fim, ela disse, para seu próprio encerramento. Então eu fui no passeio de barco. Era um dia lindo, claro e calmo. Davi, Jéssica, Luísa e Marcos estavam todos lá, representando o papel de família amorosa. Eles tinham até trazido um piquenique, completo com champanhe para celebrar a família. Meu copo, claro, estava drogado. Eu conseguia dizer pelo gosto amargo que eu tinha aprendido a reconhecer. Eu fingi bebericar, deixando a maior parte escorrer de volta para o copo quando eles não estavam olhando. Nós estávamos a 8 quilômetros da costa quando eles fizeram sua jogada. Eu estava dormindo na cadeira de convés, ouvindo eles discutirem o plano. Tem que parecer natural, Marcos disse. Nós todos precisamos estar fazendo outra coisa quando ela cair. Eu vou estar na cabine pegando o almoço, Luísa disse. Eu vou estar no comando do barco, Marcos adicionou. Nós vamos estar tirando selfies na frente, Davi disse. Álibis perfeitos. Eles se posicionaram e Davi se aproximou de mim. Mãe, quer ver uns golfinhos? Ele me ajudou até a grade, me posicionando contra a parte mais baixa. Eu senti as mãos dele nas minhas costas,
prontas para empurrar. Foi aí que a lancha da Polícia Marítima apareceu. Henrique não tinha me mandado para lá sozinha. Ele tinha entrado em contato com seu amigo, Capitão Rodrigues, que estava rastreando nosso barco desde o momento em que saímos do porto. No momento em que Davi me tocou, eles ligaram suas sirenes e alto-falantes. Aqui é a Polícia Marítima. Preparem-se para serem abordados. A expressão no rosto de Davi valeu cada momento de inferno que ele tinha me feito passar. Ele se afastou de mim tão rápido que quase caiu no mar ele mesmo. Luísa veio correndo da cabine. Marcos tentou ligar o motor. E Jéssica realmente caiu, direto no rosto, quebrando o nariz dela. A Polícia Marítima encontrou o champanhe drogado, a sacola com peso que eles planejavam amarrar em mim e o diário do Marcos, onde ele tinha estupidamente escrito todo o plano, pensando que estava sendo esperto ao disfarçar como um enredo de romance policial. Mas eis o negócio sobre a justiça. Às vezes, ela vem em ondas. Enquanto eles estavam sendo presos no mar, Silvia e Marcos estavam cumprindo mandados de busca nas casas deles. Eles encontraram tudo: os documentos falsificados, os registros médicos fraudulentos, as contas bancárias escondidas onde eles tinham guardado meu dinheiro. Até uma mensagem de texto em grupo onde eles tinham discutido várias maneiras de me matar, completo com emojis de choro de rindo. O julgamento foi quase anticlimático. Helena apresentou um caso tão esmagador que os advogados deles recomendaram acordos judiciais. Davi pegou 15 anos por tentativa de homicídio, abuso de idosos, fraude e conspiração. Jéssica pegou 12 anos como cúmplice. Luísa pegou 18 anos. A fraude do seguro adicionou tempo extra. Marcos pegou 10 anos e imediatamente dedurou todo mundo para uma sentença reduzida, revelando que o Dr. Moraes tinha feito isso com 12 outros pacientes idosos. Mas a melhor parte? A venda da casa foi revertida devido à fraude. Todas as minhas contas foram restauradas, com juros. O tribunal me concedeu indenizações dos bens deles, o que significava que eu agora era dona das 2 casas deles, dos carros deles, de tudo. Eu vendi tudo e doei metade para a rede de justiça para idosos do Henrique. Eu guardei as fotos de infância de Davi e Luísa, no entanto. Não por sentimentalismo, mas como um lembrete de que monstros não nascem. Eles são feitos por escolhas, uma traição de cada vez. Eu voltei para minha casa em Alphaville no mês passado. Os novos proprietários foram adoráveis sobre a reversão, especialmente porque eles receberam seu dinheiro de volta mais indenizações da empresa de Davi. Eles tinham realmente mantido meu jardim. Disseram que se sentiam como cuidadores esperando eu voltar para casa. Henrique e eu jantamos todas as quartas-feiras agora. Ele me ajudou a instalar um sistema de segurança de última geração. E sua filha Sara passa semanalmente para checar em mim, como amiga, não como médica. Eu voltei a ensinar química, fazendo trabalho voluntário na faculdade comunitária, trabalhando com alunos que me lembram porque eu amava ensinar em primeiro lugar. Às vezes eu me pergunto se eu deveria me sentir culpada pelos meus filhos sentados na prisão. Então eu me lembro das mãos de Davi nas minhas costas, prontas para me empurrar para a morte. Eu me lembro de Jéssica penhorando o colar da minha mãe enquanto eu assistia. Eu me lembro de Luísa calculando meu valor em dinheiro do seguro. E eu me lembro que sangue é mais denso que água, mas aparentemente não mais denso que dinheiro. Na semana passada, eu recebi uma carta de Davi na prisão. Ele queria perdão, disse que tinha encontrado Deus, que ele estava arrependido de tudo. Eu respondi com 2 palavras. Quem é Davi? Deixe ele pensar que a demência que ele inventou se tornou real. É a menor das vinganças, mas às vezes as pequenas são as mais doces. Na minha idade, 72 agora, eu aprendi que família não é sobre sangue. É sobre quem aparece quando você está no seu ponto mais baixo, quem luta por você quando você não consegue lutar por si mesmo. Henrique, Silvia, Marcos, Helena, doutora Sara. Eles são minha família agora. Eles me viram como uma pessoa que valia a pena salvar, não um problema a ser resolvido ou um ativo a ser liquidado. O kitnet em São Miguel Paulista foi demolido no mês passado. Eu fui assistir à demolição, parada lá com meu casaco bom e sapatos confortáveis, lembrando da mulher que tinha morado lá em desespero há apenas 1 ano.
Ela tinha pensado que sua vida tinha acabado, que 71 anos de viver, amar, ensinar e construir não tinham significado nada para os filhos que ela tinha criado. Mas ela estava errada. Eles pensaram que eu era apenas uma velha indefesa, mas eu era uma professora de química que entendia que toda reação tem uma reação igual e oposta. Eles adicionaram pressão e calor, pensando que eu me dissolveria. Em vez disso, eu me cristalizei em algo mais duro, mais afiado e absolutamente inquebrável. O contador forense encontrou mais do que nós tínhamos inicialmente descoberto. Davi estava roubando de mim por 3 anos antes de Roberto morrer, pegando empréstimos contra a casa, desviando de nossos investimentos. O roubo total foi de 9 milhões de reais, sem contar a tentativa de homicídio pelo dinheiro do seguro. Ele estava planejando isso desde o diagnóstico do Roberto, vendo o câncer do meu marido como uma oportunidade. Eu entrei para um grupo de apoio para sobreviventes de abuso de idosos. Você ficaria impressionado com o quão comum isso é. Filhos que veem seus pais não como pessoas que sacrificaram tudo por eles, mas como caixas eletrônicos que estão demorando demais para dispensar dinheiro. Nós nos encontramos todas as quintas-feiras no centro comunitário, compartilhando nossas histórias, nossa dor e nossas vitórias. Alguns deles nunca conseguiram justiça. Seus filhos se safaram, os deixaram destituídos e quebrados. É por isso que eu tinha que levar isso até o fim. Não só por mim, mas por todos que não podiam. Ontem, eu visitei o túmulo do Roberto pela primeira vez desde que tudo isso começou. Eu estava envergonhada demais antes, sentindo como se eu tivesse falhado em proteger o que nós tínhamos construído juntos. Mas agora eu podia contar para ele toda a história. E eu juro que ouvi a risada dele no vento quando eu cheguei na parte sobre a polícia marítima aparecendo. Roberto sempre amou o timing perfeito. Na lápide dele está escrito: Roberto Silva, amado marido, pai, protetor. Eu costumava pensar que a parte de pai tinha se tornado uma mentira, dado o que nossos filhos se tornaram. Mas agora eu percebo. Ele foi um pai até o fim. Ele só não viveu para ver o que essa proteção eventualmente significaria, me proteger deles. Eu estou escrevendo tudo isso porque a doutora Sara diz que é terapêutico, mas também porque eu quero um registro, não da minha dor. Isso já está sumindo como hematomas ao contrário, mas da minha sobrevivência, da rede de pessoas boas que ainda existem nesse mundo. Do fato de que 71, ou 72, ou 80, ou 90. Não é velho demais para revidar, para recomeçar, para exigir justiça. Eles pensaram que estavam jogando fora lixo, mas lixo pode ser reciclado em algo útil. Eles pensaram que estavam empurrando uma velha indefesa para fora de um barco, mas eles estavam, na verdade, me empurrando para os braços de pessoas que se importavam. Eles pensaram que a história tinha acabado, mas estava apenas começando. Meu telefone toca agora com ligações de repórteres querendo contar essa história, de advogados trabalhando em outros casos de abuso de idosos, de filhos adultos horrorizados que isso podia acontecer e querendo saber os sinais de alerta. Eu digo a todos a mesma coisa. Fique de olho no momento em que você para de ser uma pessoa para eles e se torna um problema. Fique de olho em quando preocupação se torna controle. Fique de olho em quando amor se torna barganha. E documente tudo. Cada conversa, cada papel, cada comprimido. Porque predadores contam com vergonha e silêncio para esconder seus crimes. Eles contam com assuntos de família, permanecendo privados. Eles contam com vítimas idosas sendo confusas demais, cansadas demais ou mortas demais para testemunhar. Mas eu não sou nada dessas coisas. Eu sou Margarida Silva, 72 anos, professora de química, esposa de marinheiro, sobrevivente e uma dor de cabeça absoluta para qualquer um que pense que cabelo grisalho significa massa cinzenta. Eu tenho pelo menos 20 bons anos restantes, e eu planejo gastar todos eles me certificando de que o que aconteceu comigo não aconteça com a mãe, pai, avó ou avô de mais ninguém. A promotora assistente me disse que este era o caso de abuso de idosos mais completamente documentado que ela já tinha processado. Você é como um FBI de uma pessoa só, ela disse. Não, eu a corrigi. Eu sou uma professora de química.
Eu só entendo que toda ação tem uma reação igual e oposta. Eles agiram. Esta é a reação. As pessoas me perguntam se eu os perdoo. Luísa escreve da prisão, implorando por compreensão. O advogado de Davi envia pedidos de cartas de recomendação para as audiências de liberdade condicional dele. A mãe de Jéssica, que tinha sabido de tudo e não feito nada, quer tomar um café e curar nossa família. Perdão, eu aprendi, nem sempre é virtuoso. Às vezes é apenas outra forma de permitir. Eu perdoaria alguém que tentasse assassinar um estranho por dinheiro? Não. Então por que eu os perdoaria por tentar me assassinar? Eles fizeram suas escolhas. Cada assinatura que eles falsificaram, cada comprimido que eles envenenaram, cada mentira que eles contaram, cada empurrão em direção àquela grade do barco, essas foram escolhas. Escolhas adultas com consequências adultas. Eu não os mandei para a prisão. As próprias ações deles fizeram isso. Eu ensino um tipo diferente de química agora. A química da sobrevivência, da resistência, da transformação sob pressão. Meus alunos na faculdade comunitária não sabem a história toda, mas eles sabem que eu não sou alguém para subestimar. Uma jovem me disse que eu a lembrava da avó dela, só que mais assustadora. Eu aceitei como o maior elogio. Henrique quer que eu escreva um livro sobre tudo isso, mas eu não sei. A história parece tanto pessoal quanto universal demais. Demais minha e demais de todos. Cada sobrevivente de abuso de idosos que eu encontro tem sua própria versão. O filho que esvaziou as contas, a filha que roubou a casa, os netos que desapareceram quando o dinheiro acabou. Nós somos uma epidemia invisível, descartados pelas próprias pessoas para quem passamos nossas vidas construindo futuros. Mas nós não estamos mortos ainda. Foi isso que eles calcularam errado. Eles pensaram que nós iríamos quietos para aquela boa noite, envergonhados ou com medo demais para lutar. Eles pensaram que idade significava fraqueza, que rugas significavam rendição. Eles pensaram errado. Eu ainda moro na minha casa em Alphaville. Eu atualizei as fechaduras, instalei câmeras e comprei um cachorro, um pastor alemão chamado Justiça, porque eu conquistei o direito de ser um pouco teatral. O jardim que Roberto e eu plantamos juntos ainda floresce toda a primavera. A cozinha onde eu ensinei meus filhos a cozinhar ainda cheira a café toda manhã. O quarto onde os cúmplices de Davi tentaram me roubar agora é meu ateliê de arte, onde eu comecei a pintar aos 72, porque por que diabos não? Às vezes à noite, eu fico na janela e olho para as luzes do vale, pensando sobre aquele dia no barco. Mais 5 segundos e eu teria estado na água. 5 segundos entre mim e o assassinato. Mas aquelas sirenes da polícia marítima, elas soaram como anjos. Henrique mais tarde me disse que ele tinha estado rastreando o barco por GPS o tempo todo, pronto para enviar ajuda no momento em que algo acontecesse. Eu não ia te deixar sair da minha vista, ele disse. Nem por um segundo. Isso é amor. Não sangue, não obrigação, não manipulação vestida de preocupação. Apenas amor puro, protetor, justo de um amigo que me encontrou no meu ponto mais baixo e se recusou a me deixar cair. O dinheiro não importa mais. Eu tenho mais do que eu preciso, e a maior parte vai para a caridade quando eu morrer. Caridade de verdade. Não o fundo de aposentadoria Davi e Luísa. Mas a liberdade importa. A justiça importa. O conhecimento de que eu revidei e ganhei, isso importa mais do que todo o dinheiro que eles tentaram roubar. Eu não sou a mesma mulher que assinou aquela procuração em luto e exaustão. Aquela mulher era confiante, ingênua, acreditando que amor maternal seria refletido e retornado. Esta mulher, a que foi forjada na traição e temperada na sobrevivência, ela sabe mais. Ela sabe que às vezes as pessoas que compartilham seu DNA são os estranhos mais perigosos que você jamais encontrará. Mas ela também sabe que às vezes um dono de loja de penhores que você não vê há 40 anos se tornará seu anjo vingador. Que às vezes uma rede de estranhos lutará mais por você do que seus próprios filhos jamais fizeram. Que às vezes 71 não é o fim da sua história, é o começo da sua volta por cima. Eles venderam as joias da minha mãe, mas eles não venderam meu espírito. Eles roubaram minha casa, mas eles não roubaram meu lar. Eles tentaram tirar minha vida,
mas eles só me deram uma razão para vivê-la mais alto, mais orgulhoso e absolutamente sem pedir desculpas. Eu sou Margarida Silva. Eu tenho 72 anos. Eu sobrevivi a uma tentativa de homicídio pelos meus próprios filhos. E eu não terminei ainda, nem de longe. Obrigada por ouvirem. Não se esqueçam de se inscrever e sintam-se à vontade para compartilhar sua história nos comentários. Sua voz importa.